Então, nós chegamos ao final da leitura de uma série de 20 artigos desse livro aqui, Jesus Não é Deus, de autoria do Dr. Bezerra de Menezes, enquanto encarnado. E essa série de 20 artigos foi publicada no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1895. Mas por conta do trabalho maravilhoso do pesquisador espírita Jorge Damas Martins, ele levantou junto à Biblioteca Nacional todos esses artigos, compilou, fez as notas e publicou esse livro que infelizmente está esgotado. E nós então gravamos os artigos um por um, lendo esses artigos para aqueles que tenham interesse em tomar conhecimento dos argumentos lógicos, né, e consistentes do Dr. Bezerra a respeito desse tema, Jesus não é Deus. Mas, no final, ele ainda escreve três apêndices, que nós vamos fazer, então, a leitura agora, do primeiro. Parece-nos repugnante a fórmula sacramentária de estar Jesus, corpo, sangue e alma, consubstanciado na hóstia sagrada. Se fosse um símbolo, nada opor-lhe-ia a nossa razão. Mas a Igreja impõe aos fiéis a crença de que recebeu na hóstia e pela hóstia corpo e a alma do Cristo, tão real e perfeitamente como está no céu. A fé passiva, o que pode opor a tão formal imposição de quem tem o dom de infalibilidade em matéria dogmática? Então ele diz, né? Com essa fé passiva, o que pode se opor, né, a essa tão formal imposição com um dom de infalibilidade? Ele responde, o crente fanatizado, o que pode divisar em semelhante fórmula, senão a manifestação de uma verdade absoluta? A razão, porém, clama e clamará sempre contra todo dogma que envolve monstruosidade ou absurdo. O pensador, embora crente, não admite que a suma perfeição se manifeste sob forma impura. Aquele que dirá, credo que absurdo, enquanto este protestará, clamando, não há nada mais absurdo do que Deus, né? Então, nós vamos ver aqui, ora, será racional que um espírito tão elevado, tão puro, tão perfeito, que a Igreja crê e manda crer que é um Deus, a segunda pessoa da Trindade Divina, se imiscua, se consubstancie com a matéria, de modo que se ache todo nesta? Jesus é esse Espírito puro e santo, e, no entanto, ei-lo aí todos os dias e recebido sob a forma material, em forma de hóstia, né? Jesus argumenta-se com as suas próprias palavras, que foram o fundamento do sacramento da Eucaristia pronunciados na ceia, em que denunciou a traição e o traidor. Argumenta-se com certas palavras que foram, eis o meu corpo, apresentando o pão que havia benzido, eis o meu sangue, apresentando o vinho que também depois de havê-lo benzido. Com efeito, conclui-se daí que Jesus corporizou-se no pão e no vinho, donde a naturalidade da sua corporização na hóstia consagrada. É, porém, sabido que o Divino Mestre usou sempre da parábola, da linguagem figurada, principalmente quando se referia ao que podemos chamar a parte dogmática dos seus ensinamentos. E isto é devido a não ter a humanidade de seu tempo a precisa clareza intelectual para compreender leis e fenômenos da esfera superior.
Ele dava o ensino sob a figura, para que mais tarde, quando a humanidade já possuísse mais clara compreensão das coisas, entendesse esse espírito e verdade. Um exemplo: nós ensinamos aos nossos filhos em criança o credo, quem é católico, né? Ou o símbolo dos apóstolos, mas não lhes explicamos por que seria inútil o sentido ou o valor daquelas palavras. Eles, porém, as guardam na memória e, quando sua faculdade de compreender já tem adquirido o necessário vigor, esse é o tempo em que eles apreciam em espírito e verdade, e não mais segundo a letra. A Igreja, recebendo a tradição literal, guardou-a até o nosso tempo. Mas a Igreja do nosso tempo já deverá ter compreendido que a corporização de um espírito como Cristo é absurdo e, pois, deveria ter posto de parte a letra e procurado o espírito naquele sentido, naquele símbolo. Se o tivesse feito como lhe cumpria, mais que a qualquer outro, teria reconhecido que o corpo e o sangue de Jesus, dados a comer e a beber aos apóstolos, são o símbolo de sua doutrina, confiado àqueles homens. Se tivesse feito como lhe cumpria, teria reconhecido que um Deus não precisava materializar-se para influir sobre o homem. Deus Espírito influi sobre o homem Espírito imaterialmente, por sua vontade, por um raio de sua luz. Para que deixar-nos Jesus o seu corpo e seu sangue, quando a virtude de seu Espírito está sempre conosco? Ele, o espiritualista por excelência, consagrar fórmulas materialistas sem necessidade até contra os seus próprios ensinos? Como fica claro, racional e sublime considerar o pão e o vinho dados pelo Mestre como o símbolo da sua doutrina, que confiou a seus discípulos como a expressão da sua última vontade? Recebeu a Jesus sob a forma de pão quando Jesus pôde-se nos dar sob a forma imaterial por seu perdão, por sua misericórdia, por seu amor. Estamos ouvindo redarguir. Por que não pode Jesus corporificar-se na hóstia, uma vez que tomou um corpo como o nosso? Idem peribedem. Porque o mesmo é impossível. História do Verbo encarnado para a infância da humanidade. Jesus teve, com efeito, um corpo como o nosso pela forma, mas não pela natureza. Teve um corpo fluídico, como tomam os anjos, espíritos puros, quando descem a nosso mundo. E é assim que a Virgem não deixou de sê-lo depois do parto, sem necessidade de um milagre, coisa que Deus não pode fazer, porque se o fizesse, transgrediria suas próprias leis, que são eternas e imutáveis. Só o imperfeito pode retocar sua máquina. Ouvimos ainda, replicaremos Então, Jesus não tomou sobre seus ombros os pecados do mundo? Não sofreu pela humanidade? Dizei-nos qual o maior, o sofrimento físico ou o moral? Se Jesus não teve corpo material para sofrer, teve os sofrimentos mais cruciantes do espírito. E quem nos diz que seu corpo fluídico não prestava, e porventura mais do que o corpo carnal, a transmissão das sensações materiais? Quer dizer, ou seja, que o corpo fluídico dele não teria as sensações do corpo físico, do sofrimento do corpo físico?
O que é fora de questão é que repugna à razão o fato de um espírito divino tomar a carne dos pecadores e que a concepção espírita de ser fluídico o corpo de Jesus não somente fala a razão e remove aquela repugnância invencível, como ainda explica, de acordo com as leis naturais, todos os fenômenos da vida do Redentor, e principalmente sua concepção no ventre puríssimo de Maria Santíssima e seu nascimento sem que a mãe deixasse de ser virgem. O que é fora de questão é que São Paulo consagra a doutrina espírita neste ponto quando diz que há corpos celestes e corpos terrestres. Que serão os corpos celestes, senão os corpos fluídicos? Max.